Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu gostaria aqui, irmãos, de compartilhar com vocês algo sobre o perdão. Eu estava aqui meditando e, devido a algumas coisas, né, que a gente observa no mundo, observa ao redor, quando a gente vai lendo a palavra de Deus e meditando sobre o perdão, e me veio aqui de compartilhar com os irmãos, lá em Mateus capítulo 18, do versículo 23. Vamos ler do versículo 23 até o versículo 27. É uma parábola. A parábola ela vai do 23 até o 35. Tá? Mas a gente vai ler somente esses versículos iniciais. A gente entra no contexto da parábola e vamos meditar juntos. A parábola é a parábola do credor incompassivo. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 23. Diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que ajusta contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Versículo 26 e 27. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Amém? Vamos ler até aqui, mas aí em casa vocês podem meditar nessa parábola toda. Na descrição do vídeo sempre eu estou colocando os textos que a gente medita. E essa parábola, irmãos, observando ela, realmente, Jesus ele sempre usa comparativo do reino dos céus com a terra de uma visão mais acessível para a gente. Isso é a parábola. Então ele usa símbolos que para a gente entende melhor, e através desses símbolos a nossa compreensão do que ele quer dizer acerca do reino dos céus se torna mais simples de entender. Isso é parábola. E ele compara essa situação de um rei que ajusta a conta com seus servos, aonde o rei é Deus. E esse servo é cada um de nós. E esse servo devia 10.000 talentos, é muita coisa, a esse rei. E esse servo não tinha de maneira nenhuma como pagar essa dívida. Como é que ele ia fazer? A única coisa que ele teve ali como fazer é rogar e pedir misericórdia, perdão. E esse rei se compadeceu e perdoou a dívida. E esse homem, com a sua dívida perdoada, ficou tranquilo. Recebeu perdão, né? Tranquilo. E agora ele sai dali do castelo do rei, onde ele estava na presença do rei, e vai à rua. E aí quando ele chega na rua, passa pelo guarda da porta, né? Chega na rua, encontra um conservo. E esse conservo devia também a ele. Não ao rei, devia ao servo que acabou de ser perdoado. Então, esse servo que acabou de ser perdoado, ele chega ali e ele, me deve muito dinheiro, me deve dinheiro, e nem devia tanto, mas devia. Aí chegou lá e começou a exercer de autoridade, de altivez, né? Cresceu achando, né, ali, tá me devendo. E ele foi para cima desse conservo, e o guarda na porta viu tudo. E voltou para contar para o rei. E falou: Olha, sabe aquele servo que o senhor acabou de perdoar uma dívida muito alta que saiu daqui? Aí o rei: Sim. Pois ele está lá na rua agora e ele está espancando um outro conservo dele que
devia algo a ele também. O rei, mande chamar agora imediatamente ele à minha presença. E o guarda foi lá e chamou. E esse servo, que acabou de a dívida ter sido perdoada e estava ali cobrando o outro, que devia muito menos, voltou à presença do rei. E aí ele se apresentou ao rei com toda a reverência, né, com tudo, e o rei falou: servo mau, te perdoei toda aquela dívida, e você não exerceu da mesma misericórdia com o seu conservo. E ali ele revogou aquele perdão e disse: olha, então você será encerrado na prisão, porque eu usarei da mesma forma com que você usou com seu irmão. A palavra de Deus ela é muito verdadeira. Isso é um exemplo prático. Eu vou ler uma outra passagem aqui, que está alguns capítulos antes, Mateus capítulo 7, só os 2 primeiros versículos. E diz assim: não julgueis, para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgar, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso fala sobre juízo, justiça. E o reino de Deus é justiça. Ele é misericordioso? Ele é misericordioso. Mas ele é justo. Ele é tanto misericordioso quanto justo. E a gente deve observar Deus, é por isso que é bom a gente refletir nas Escrituras, observar o que Deus é de fato, porque Ele é o que é. Né? Quando encontra com Moisés na sarça ardente, direi o quê? Qual o teu nome? Eu sou o que sou. Na tradução original, inclusive, eu serei o que serei. Que também tem um propósito nele ter dito isso. Para o português ficou eu sou o que sou. E ele é. Né? Ele é. Ele não é o que a gente quer que ele seja. Ele é o que ele é. E a gente, quando busca o reino de Deus, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus, a gente se volta para Deus. E aí a gente entende como que é Deus aprendendo dele. E ele é justo. E essa justiça de Deus, ele demonstra nas Escrituras o tempo todo. Se estamos julgando alguém, ou pessoas, ou uma pessoa, a gente sempre fica agindo em relação às pessoas conforme o que a gente acha, sendo levado pelo que a sociedade diz, pelo que a gente acha, ou até algumas pregações distorcidas da palavra, porque infelizmente existe, mas até isso é revelado nas Escrituras que existiria. Jesus plantou o trigo, veio Satanás e semeou o joio no meio do trigo. Não é o seu irmão do lado. É o engano. São os enganos que Satanás colocou dentro da igreja e nós crescemos com esse engano. O joio não cresce junto com o trigo? Só que a gente precisa observar, se voltar para Deus, buscar para entender. Se a gente se contamina com isso, acaba que nós nos tornamos parte desse joio, porque nos deixamos envolver. Mas se a gente age de acordo com o que a palavra diz, nós também nos tornamos como o trigo. Porque a diferença do joio para o trigo, eles são a mesma coisa, assim, visivelmente. Só que o trigo tem substância, ele tem dentro dele substância. E qual é essa substância? O Espírito Santo que habita em nós. Se temos o Espírito Santo em nós, de fato, recebemos, entendemos e buscamos, nos alimentando da palavra de Deus, meditando, orando, até para orar tem maneira certa. Para jejuar também tem maneira certa. Não é só ficar sem comer um tempinho ali, não importa se é mais ou menos. Tem maneira certa. A palavra instrui.
Com relação ao perdão, irmãos, se nós não estamos dispostos a perdoar, seja o que for, olha para dentro de si mesmo, vamos olhar para dentro da gente. Estamos crescendo em graça, em conhecimento, em espírito e em verdade, graças a Deus. Mas sempre nós fomos assim? Ou fomos transformados pelo Espírito Santo? Porque Cristo, ele veio cumprir, né, toda a lei de Deus, os profetas, e ele passou instruções à igreja para ir pregar. E recebemos isso, né? Vou até aqui pegar um texto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler então, brevemente. Olha o que o apóstolo Paulo fala nessa carta, nesse capítulo. Transformação. Quando a gente observa, ouve a palavra, observa o que essa palavra significa, a gente tem um entendimento, reconhece Cristo como Salvador, o que a gente faz? A gente o aceita, mas na verdade ele nos aceitou primeiro. Porque nós é que fomos rebeldes. Mas depois a gente volta nisso. Quando a gente aceita e é batizado, a gente passa a aprender. Quando a gente passa a aprender, a gente segue a instrução que está na palavra. A gente vai sendo transformado, né? E devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo também fala isso. Em Romanos 8 diz assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Se lermos esse texto todo, é bom ler até a carta toda, mas esse texto de Romanos 8, ele vai falar do sacrifício de Cristo, da aceitação em Cristo, que quando aceitamos a Cristo, tudo aquilo que a gente fazia de errado, a gente deixa de fazer, já não há condenação mais, porque a gente vivia de uma maneira, passou a viver de outra, pela instrução da palavra. Observa que não é só, aceitei a Cristo, tá tudo, agora é só fazer o bem. Mas que bem? Que bem? O bem que te convém ou o bem que diz na palavra? Qual é o bem? Como? Instrução na palavra. Então é necessário uma instrução, né? Em João 3, João capítulo 3, Jesus encontra com Nicodemos. Ele fala a respeito do nascer de novo. Nicodemos entende como uma coisa física, porque é muito fácil para a gente assimilar o físico, né? E no físico, é exatamente como Nicodemos entendeu. Um bebezinho, né, tem que voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Aí Jesus fala que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Ele está falando do nascimento espiritual. Tem a ver com o que Paulo falou, tem a ver com toda a instrução de Cristo que ele passou para os apóstolos seguiram à frente, tem a ver com toda a lei, os profetas para trás, desde o Gênesis até o Apocalipse. É tudo confirmação. E a gente observa que esse bebezinho, quando nasce, ele observa tudo, ele com a visão, com a audição, ele vai observando as coisas físicas e vai aprendendo. Da mesma maneira, espiritualmente, tem que observar o quê? O ensinamento de Deus espiritual para nós, né? E vamos aprendendo. E vamos deixando de ser de uma forma, passando a ser de outra. E há um período de transição, porque isso daí é uma melhoria contínua, né? E com relação ao perdão, só para a gente fechar aqui, vamos observar. Observa literalmente o que é, de fato, o que Cristo está falando. Você pode acabar sendo condenado ao inferno por falta de perdão. Pode, é forte, é isso mesmo. Exatamente isso, porque a palavra nos relata que há um juízo de Deus e é Deus quem vai julgar. Uma outra coisa importante ressaltar é, quando se fala determinadas coisas na palavra, a gente tem que ter amor
com os irmãos, com o próximo, com tudo. Quando se fala determinadas coisas na palavra, às vezes pelo entendimento físico, a maneira como a pessoa cresceu e aprendeu, ela às vezes entende que uma instrução, irmão, tá julgando. Só quem julga é Deus. Não. Se estamos aqui falando da palavra, é instrução, não é julgamento. O julgamento não é agora, mas o julgamento, ele vai acontecer. Mas existe uma instrução, né, para que a gente observe e siga. Quem quer, quem não quer, né? Mas é uma instrução muito boa para que a gente viva bem. Aí a gente vive nesse mundo de iniquidade e fica acostumado com essas coisas todas que está acontecendo. Porque acostuma. Quando a gente se separa, a gente começa, em Romanos 8, a fugir dessas coisas da carne, coisas físicas, coisas habituais, coisas que nós aprendemos na sociedade, e vamos nos aproximando das coisas de Deus pela palavra, pela instrução da palavra, pela orientação que Deus passou à igreja para a igreja pregar e anunciar. Tudo quanto Ele disse. E Ele está conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Então o perdão, irmãos, é muito importante. Com a medida que você medir, você será medido. A maneira com que você julgar, você será julgado. Isso é parâmetro de Deus. Ele revela os parâmetros dele. Naquele dia, como você julgou na sua vida, você será julgado. Você será julgado da maneira que você julgou. Jesus mesmo, ele fala, ali quando ele fala sobre essa questão do julgamento, ele fala, olha, como pode você querer tirar o cisco do olho do teu próximo se no teu tem uma trave? Hipócrita! Tira, pois, antes a trave dos teus olhos para depois tirar o cisco do olho do seu. Porque o ser humano cresce e normalmente ele acha que está certo em tudo. E às vezes ele toma um parâmetro ou outro de Deus distorcido e constrói um achismo, o que ele acha que tem que ser, mas não está avaliando de fato as escrituras, está lendo o que convém, como convém. E aí é perigoso, porque cada um pode ter a sua interpretação, mas a Bíblia não é para ser interpretada como qualquer um quer, ou como eu quero, ou como vocês querem, é como ela é. E para isso é necessário estudar, meditar. Normalmente as pessoas só querem a parte boa da palavra, né? Mas quando é a parte que confronta, não, essa parte não. Mas Deus diz na palavra dele que ele repreende a quem ele ama. Se ele repreende a quem ele ama, glória a Deus por sermos repreendidos. Glória a Deus. Até quando nós instruímos alguém na palavra, ou somos instruídos na palavra, porque o apóstolo Paulo fala que devemos admoestar uns aos outros mediante a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Devemos estar com atenção, e se algum irmão, por acaso, sem perceber, porque às vezes está meio, não sei, está meio perdido, problema aqui, problema ali, as coisas do dia a dia, às vezes está indo por um caminho sem se ligar, e você não acusa, não vai acusar, mas instruir na palavra, irmão, vamos aqui meditar junto aqui, vamos prestar atenção aqui, e assim, irmão, vamos crescendo em espírito e em verdade, graça e conhecimento e tudo, mediante ao nosso Deus. E é isso que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos sobre o perdão. Pratique o perdão. É difícil, mas da mesma maneira com que aquele servo não tinha como pagar aquela quantia, irmãos, não temos. De fato, todos nós, pode parecer chocante isso, mas é verdade, todos nós merecemos o inferno, merecemos ser destruído, dilacerado, porque o homem escolheu isso lá em Gênesis 3, mas pela infinita misericórdia do nosso Senhor, pelo amor incondicional que Ele tem por nós, Ele nos cobriu de misericórdia e vem nos guiando. Toda a humanidade, durante toda a história da humanidade, Ele vem nos guiando, nos instruindo, cumprindo a promessa, porque naquele mesmo momento que teve a queda, em Gênesis 3, lá no versículo 15, Ele faz a promessa do descendente que pisará a cabeça da serpente. E isso se cumpre lá em Apocalipse, capítulo 20. Agora me fugiu a mente aqui o versículo, mas se cumpre lá.
após o milênio. Se cumpre lá. Vamos perdoar, irmãos. Vamos meditar mais na palavra, aprendermos juntos. É isso que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos. A reflexão. Que Deus possa abençoar cada um que está assistindo esse vídeo. A todas as famílias, todas as pessoas. Oremos uns pelos outros. E vamos meditar, irmãos. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Fiquem na paz, irmãos. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.